Pessoal, voltamos, terceira tentativa. Ai, vamos lá. Então, beleza, a gente chega assim, perfeito. Pode cortar você, né? Pode. Aí a gente vai começar. Mais uma tentativa. Tem que mostrar o mundo. Mas tá aparecendo aí. Vamos lá. Pessoal, mais uma tentativa, vamos lá. Hoje está difícil. Priscila, já que você já entrou, já comece nos avisando se o áudio está bom. Gente, não sei se o problema agora é o sinal aqui dentro do centro. Mas é caro. É caro? Por quê? Gravando toda hora. A gente começou um novo. Começou um novo. Ah, Mas acabou de novo. Não, como assim? Acabou de começar? Você chegou aqui? começou agora. Vamos conversando, então. O áudio está ótimo, perfeito. Então vamos começando. Todo mundo com Wi-Fi. Deixa eu ver se o meu, de repente, o meu está ligado aqui. Mas o Wi-Fi não deveria interferir se a gente está no cabo. Mas acho Não, que perfeito, porque tem um stream ele vai roubar um pouco de dados. Né? Pessoal, voltamos, terceira tentativa. Tá rolando. Isso. Tá rolando. Então vamos lá. Vamos lá. Não, Ricardo, boa noite, Ricardo. Oi, Ricardo Galera, tudo bem? Bem-vindo. Cris. Enfim, então, a gente está falando, mas assim, eu nem acho que a gente deva ficar investindo tempo em... Eu não acho que aqui é um debate para saber o reiki funciona ou não. Isso é algo... acho que, na verdade, eu não sei, eu ia perguntar para você quanto tempo que tem o reiki. O reiki ele foi desenvolvido como técnica no começo de 1900. Tem algumas pessoas que colocam 1914, 1916, 18, mas nesse Isso, período. século XX. Isso. É uma técnica japonesa, então foi desenvolvida por um japonês. Aham. E eles perceberam que nessa técnica, normalmente é uma imposição de mãos, e Sim. quando você coloca as mãos em alguns lugares, há uma melhora, inclusive daquela Sim. condição física, Uhum. e começou com uma terapia para pessoas, né? Então, se há uma melhora mental e emocional, isso reflete no físico. Porque foi percebido há muito tempo na medicina chinesa, na medicina ayurvédica, toda a parte oriental percebia isso há um tempo. Mas ele simplesmente, esse oriental japonês, como que ele teve essa intuição? Foi do nada, ele pôs as mãos? Eu chamo Mikao Sui, esse japonês, né? Uhum. Ele foi estudar, foi entender de forma que se poderia ajudar os outros. No Japão tem muita influência do budismo, do shintoísmo, e aqui no Ocidente muita influência do cristianismo. Sim. Então, assim, ambos, tanto Buda quanto Jesus, falavam de colocar as mãos. Então, isso impulsiona muitas pessoas a entender como é que eu posso curar o outro de uma forma que hoje a gente poderia chamar de espiritual. Assim. Eu acho Isso é outra coisa que eu ia te perguntar depois. Eu acho que a gente pode tomar um pouco de cuidado com esse termo, mas como que poderia? Então, ele foi ver alguns textos de budismo e viu que na origem do budismo alguma se relata curas com imposições de mãos. E ele foi meditar sobre isso, e aí, em um determinado momento, ele entendeu como que ele poderia fazer. Então, ele entendeu que, na visão dele, uma força universal, uma consciência universal, que a gente pode chamar de vida, a vida em si, e que eu posso me conectar com essa frequência e transmitir isso. Então, não é a minha energia que eu transmito. É essa frequência que não teria uma polaridade, o yin e o yang na medicina chinesa. E ela tem uma frequência tal, uma inteligência tal, que ela promove a própria cura daquele organismo. Nosso organismo é inteligente, ele busca sempre o equilíbrio. Até um sintoma é uma forma de mostrar. Fala, olha, você não está dando atenção para isso, estou te mostrando que algo não está legal, e cuida disso. Agora, uma dor, algo na pele, por exemplo, não tem como esconder, então eu vou olhar. Então, se eu facilitar o organismo, e aí o reiki vai entender que facilitar é dar essa carga energética, por assim dizer, ele vai se curar sozinho. Mas nesse ponto aí, acho que um detalhe, assim, porque você citou Buda, citou Jesus, a gente está falando de energia, e aí, assim, então, para ficar claro para nós, quando a gente vai realizar o reiki de forma essencial, você não existe, não sei se consegue
separar isso, mas não tem um componente espiritual Não. ali. Não tem um componente religioso, não é Sim. religioso, é desprovido, assim, a origem pode ter sido, não é uma certeza, mas tudo indica que tem um pouco da origem no budismo, da forma de pensar, de se cuidar, de sentar e prestar atenção nos meus processos. Ele absorveu isso, mas não é religioso, eu não Sim. preciso crer em nada de religião, Uhum. eu posso ter meu próprio entendimento, e eu posso fazer o reiki e vai funcionar. Você pode até, por exemplo, não acreditar em Deus. Eu posso não acreditar em Deus, eu posso... Porque como é a energia do universo. eu posso chamar essa energia de Deus, Sim. e aí eu posso chamar de Deus, mas eu posso entender que aquele Deus, aquele senhor barbudo e tal, eu não acredito Sim. nesse, e eu chamo essa de energia da vida, por exemplo. Sim. Eu Energia pergunto universal. porque como envolve, como você disse, da observação do cristianismo e das outras religiões orientais, as figuras religiosas, talvez a gente tenha que passar por isso, assim, puxa, existe também um bloqueio às vezes das pessoas, né? Nossa, então eu estou fazendo isso, eu sou espírita, porque existe também algumas técnicas, existem técnicas associadas às religiões, por exemplo, os espíritas fazem passe, que é você impõe as mãos também. Você tem uma outra religião que você faz, é o jorei. Você também põe as mãos, e eu acho que você tem, na verdade em todas, tem algumas, eu não sou um estudioso das religiões oriundas dos católicos, mas eles também têm uma coisa de colocar as mãos. Dependendo da vertente tem também. Dependendo da vertente você tem onde você impor também as mãos, mas assim, o reiki, ele se coloca, não existe essa ligação de religiosidade, nem de... A pessoa, como eu falei, deixando num extremo, não precisa acreditar em Deus. Não, e ela não precisa frequentar um local, um templo, um centro. Ela faz, ela pratica. É muito simples. Uhum. Faz, aprende e pratica na sua casa, como profissionalmente. Não precisa ficar frequentando um local, ouvindo tal pessoa falar. Uhum. Não tem nada de errado nisso, a pessoa procura essa forma, mas não é necessário. Aí você já colocou, eu também já fui dar uma fuçada para mim não ser totalmente ignorante, para a gente poder conversar, né? Que existem alguns níveis de reiki. Isso. Né? Tem o nível 1, 2 e 3. Isso. E para a gente dar sequência, daqui a pouco a gente aprofundar um pouco mais nisso. Não sei se em alguns poucos minutos você vai conseguir deixar a ideia clara, mas o que vai diferir? Porque uma vez que não existe uma religiosidade, é uma canalização de energias do universo, que eu imagino, como você está dizendo aí, o que vai diferir esse nível 1, 2 e 3? É possível? Claro. Você vai aprender diferentes técnicas. Então, no nível 1, você vai aprender o que é o reiki, entende a história do reiki, que é um tipo de curiosidade, mas o que é o reiki, como funciona e como fazer. Sim. Pronto. E aí, no nível 2, você aprende algumas técnicas que potencializam isso. Então, tem técnica para ajudar a trabalhar a parte emocional, a parte mental, que está sempre envolvido. Eu me machuco, eu tenho uma carga emocional em cima disso. Isso é ruim. Eu tenho um entendimento mental que, putz, isso foi ruim. E aí tem a carga emocional da dor. O sentimento de que aquilo é ruim, eu tenho medo de fazer acontecer isso de novo. E a gente vê isso nos animais, eles têm processo mental, eles têm processo emocional, eles ficam tristes, eles ficam depressivos, eles têm tudo. Um animal que está mais apático, mais debilitado, ele responde de forma mais lenta aos tratamentos. Às vezes acaba não respondendo. Sim. Então, no nível 2 a gente aprende técnicas que vão melhorar isso mais eficazmente. E no nível 3 a gente aprende outras técnicas também e potencializa o que você aprendeu no nível 1 e 2. Você não precisa chegar, a pessoa não precisa chegar até o 3 para falar, agora eu posso fazer reiki. Sim. No 1 ela já pode fazer, já tem efeitos bons. A diferença, então, seria no quanto você conseguiria canalizar a energia de acordo com o domínio das técnicas. Nível 1 você conseguiria canalizar a energia, mas talvez de maneira menos, não sei se são os termos adequados, mas menos eficiente do que no 2, e o 3, por ter mais técnicas, não sei se hoje... Você tem mais ferramentas dentro. E, teoricamente, você consegue ter uma carga maior que você pode passar. Mas depende, se eu estou falando, por exemplo,
se eu sou a ferramenta para isso, Sim. eu posso ser o nível 3, eu posso ser professor, mas se eu não estou legal, então vamos supor, Marcelo fez o Reiki 1, eu sou professor há 20 anos. Sim. E aí a gente está aqui e alguém vai lá e escreve assim, o Reiki não funciona. E aí eu brigo com essa pessoa e me irrito, quero bater em todo mundo. Provavelmente o seu Reiki nível 1, que é mais tranquilo, que presta atenção nos seus processos, talvez seja melhor que o meu, porque depende, ela passa por mim. E eu posso, se eu não estiver legal, então quero dizer que assim, teoricamente, de acordo com os níveis, você tem mais ferramentas, mas não quer dizer que é melhor. Para quem aí de vocês fez o nível 1 e fala assim, então meu Reiki não é tão bom quanto o do Ricardo, quanto de quem fez 2, 3. Não entra nessa. Entendi. Então, assim, embora não envolva nenhum aspecto espiritual, não envolva, entre aspas, não é uma canalização da sua, da própria energia, ela também, a passagem da energia, ela sofre influência da sua própria energia, seria isso? Pode ser que, por eu estar desequilibrado, e essa frequência passar, essa energia passar primeiro por mim, pode ser que eu absorva muito dela para me equilibrar de uma forma inconsciente, e o que eu poderia passar, vamos supor, 90% eu vou passar 30%, porque ficou muito em mim para equilibrar. Entendi. E você que está bem, ficou com 10% e passou 90%. Então, você, teoricamente, está passando uma quantidade maior do que eu. Mesmo, de repente, sendo nível 1, por exemplo. Então, isso. Uma dúvida. É uma coisa física, um campo de energia, assim. Pode ser. Minha pergunta na verdade, porque eu já ouvi falar que tem pessoas que fazem Reiki à distância, tipo, distância mesmo, outros países. Funciona a mesma coisa? É a mesma coisa. A gente aprende isso no nível 2. E aí, o que a gente faz como treino é enviar, eu recomendo isso, combina com a pessoa, fala, manda para mim, manda. Você pode combinar com a pessoa ou não, mas é legal você combinar, porque aí você fala, vou mandar e você fica lá quietinho, e aí a pessoa relata os efeitos. Mesmo a distância, não importa a distância, pode ser para o Japão, vamos pensar no lado oposto do planeta. E aí o relato que a pessoa tem de melhorar é o mesmo de fazer presencial. E aí pode entrar, falar, a pessoa sabia, então ela deitou, só para ela deitar já relaxou, e ela sabia que ela recebeu alguma coisa, então teve a sugestão de um placebo. Só que se a gente fizer isso num gato, ou qualquer outro animal, agora é muito fácil perceber o processo de relaxamento deles, começam a relaxar o músculo do pescoço, eles começam a piscar mais devagar, eles urinam, eles defecam, músculo de relaxamento. Então você pode fazer a distância para o animal, teoricamente esse animal, se a gente pensar no entendimento de consciência animal, a maior parte da ciência é entender que ele não sabe que está chegando para ele isso. E mesmo que o tutor não fale, não coloque essa expectativa em cima dele, não sabe. E aí você percebe que os efeitos de relaxamento, sinais de relaxamento, sinais de receber Reiki, inclusive de procurar água, beber água, porque dá sede, porque esquenta bastante, assim, esquenta, não? Em quem está fazendo ou quem está recebendo? Normalmente os dois. Então você sente um pouco mais de calor, terminou, volta ao normal. Então esse processo da sede. Então mesmo fazendo um animal que não sabe, teoricamente, normalmente se entende que ele não saberia, o efeito é o mesmo, se tivesse presencial. Então isso a gente exclui um pouquinho da sugestão do placebo, né? Do placebo. Eu sabia que é uma coisa, o placebo é importante, de uma certa forma, porque se eu imagino, falar, eu vou receber, aí eu melhoro, eu descobri que quem fazia Reiki não era reikiano, mas eu melhorei. Isso mostra meu poder mental, então isso já é muito forte. Isso já, de uma certa forma, é importante. Porque é isso, mas não depende do placebo, não tem o efeito placebo. Os relatos que eu ouvi eram tão eficientes como se fosse presencial. Sim, mesmo. Exato. Porque isso eu acho que é uma das coisas mais que as pessoas que são céticas mais questionam na história assim. Talvez a dificuldade em relação à positividade que se exige nas respostas, positividade de positivismo, tá? Assim, eu fiz apliquei uma injeção, parou a dor. Aí eu peguei uma coisa material mais concreta, administrei e observei um sinal clínico cessando. Talvez com o Reiki, essa falta de materialidade faz com que as pessoas céticas se coloquem dessa maneira. E é isso que acho que é importante, de repente, não sei como que talvez você dividir suas vivências aqui com a gente, de maneira não convencer. A gente não quer convencer quem não quer estar convencido, acho que não é esse, mas a gente
conseguir passar e as pessoas que gostem, né, que se interessem, eu já tenho ouvido falar, conhecer um pouco mais a técnica. Igual esse tipo de vivência que você falou de fazer nos cavalos e de repente você observar algo mais imediato no efeito. Por que de repente nos cavalos acontece isso? Nos cães você observa alguma coisa parecida? Nos gatos? O que você poderia descrever para nós? Em geral, eu percebo que todos eles são sensíveis. O que acontece é assim, se eu vou para fazer uma sessão e eu estou irritado, eles não se aproximam muito de mim. Então, de alguma forma, eles sentem isso, seja através do meu campo energético, seja através dos meus feromônios, que a gente não sente de forma consciente, mas a gente está constantemente sentindo isso. Então, eles sentem e falam, essa pessoa não, a energia não está legal, essa pessoa não é confiável e provavelmente ele não vai ser bem para essa sessão. Sim. Mas o que eu percebo é, como eu atendo muitos animais, tem um efeito real de relaxamento, diminuição de estresse, efeito de dor é rápido, efeito de cicatrização é muito rápido, tem pesquisas falando sobre cicatrização. Então, isso a gente percebe, os tutores ficam muito felizes porque vem essa resposta física. E uma coisa que é muito interessante, o tutor ele fica muito também preocupado em ver o animal que a gente chamaria para baixo, triste. Sim. E aí a gente não quer ver ninguém, um animal, um filho, algum familiar ou amigo para baixo. Então, quando você faz o reiki, geralmente, logo após a primeira sessão, ele começa a voltar a quem ele era, o ânimo, a vitalidade dele, tá esperto, voltar a comer e beber, mesmo com um processo físico às vezes intenso. E isso é uma resposta muito clara e o tutor fica muito feliz. E o que eu percebo hoje é o quanto o tutor afeta de uma forma o animal. Então, o tutor ansioso, a gente começa a ver isso hoje. O tutor vem um animal ansioso, a gente olha para o tutor está ansioso. O cachorro que é estressado, o tutor estressado. A gente começa a ver um animal que tem diabetes, alguém da família que é muito próximo que tem diabetes. Sim. Tem algum problema renal e o tutor tem problema renal. Então, a gente começa a ver que há alguma relação entre isso. E quando o tutor melhora... Sim, e aí tudo... Aliás, a Priscila, da Bia, colocando aqui pra gente, que a Priscila é tutora da Bia, e era em casa, além do esposo, do filho e tal, tinha a Bia, o Theo e eles, e os familiares humanos, né? E o Theo teve uma morte repentina, repentinamente ele faleceu. E desde então a Bia passa por um processo bem delicado de não querer comer mais, embora... Todo mundo na casa deles passou por isso, né, Pri? Foi um processo, assim, não de não querer comer, mas um processo de luto, de tristeza, de ansiedade também, que com certeza transmite para ela, né? E aí, isso que você está colocando da energia, isso pode ser um componente de desequilíbrio de energia, mas aí eu coloco para você, até no caso dela, você acha que, então, de repente, o reiki pode ser uma alternativa de tentar reequilibrar isso? O que você... A Priscila até falou que elas duas estão tomando o mesmo remédio para gastrite. Total. O que acontece muito hoje eu acabo fazendo o trabalho no animal como veterinário, veterinário com as terapias, poderia chamar de holística, integrativa, não importa o nome, e aí eu acabo fazendo um trabalho como terapeuta, aí não como veterinário, mas como terapeuta do tutor. Então isso está sendo muito comum hoje. Chega o animal, eu faço, a gente identifica realmente que tem essas mesmas questões, e eu acabo fazendo o reiki ou outras terapias nesse tutor. E aí o que a gente percebe é quando esse tutor melhora, o animal que estava melhorando, melhora mais rápido, melhora mais ainda. Isso está sendo muito claro, isso está acontecendo já faz alguns anos, frequentemente. Isso interessante. A gente observa e já coloca isso para os tutores que a gente lida no dia a dia com pacientes com câncer, né, assim. E hoje, por exemplo, a gente teve uma situação muito difícil de uma paciente nossa, que ela está numa situação muito difícil mesmo, uma doença que a gente não está conseguindo controlar, e isso nos abala. A tutora ficou muito abalada, o que é bastante normal. A tutora, espero que daqui a pouco ela esteja aqui, que é a Roberta, tá? Muitos conhecem, né? E a gente colocando isso para ela, talvez a gente não tenha as ferramentas como do reiki, de reequilibrar isso, mas a gente tenta
conversar, dialogar a respeito, porque a gente percebe que é importante. E aí, assim, uma pergunta para você, assim, sua opinião, em virtude da sua vivência a respeito com o Reiki, atendendo, você acha que seria interessante, assim, o quanto isso poderia colaborar, por exemplo, com os pacientes com câncer? Em que aspectos se pode colaborar, se acaba colaborando, em que aspectos, e se existe alguma coisa que pode atrapalhar nas terapias convencionais do Reiki. Eu perguntei isso mais relacionado, por exemplo, à homeopatia, que é uma outra terapia com outros fundamentos, né? E que ela lida de maneira, por exemplo, oposta à alopatia, pelo pouco que eu sei, mas relacionado ao Reiki. Se você acha que colabora, em que aspectos, se tem alguma coisa que pode atrapalhar no que a gente faz comumente. Assim. Então, o que eu vejo é que não... eu realmente trabalho junto com as outras terapias, independente de qual seja, pode ser a homeopatia, pode ser o que se chama de alopatia, não atrapalha. O que, de repente, algum medicamento que naquele momento está debilitando muito o animal, de repente algumas quimioterapias, sim. O Reiki ele tem um processo de um efeito de melhorar o sistema imunológico, o sistema endocrinológico. Isso traz uma proteção no nível físico, no organismo daquele paciente. Sim. Então, se há um intuito de proteção, o que a gente percebe é que diminui os efeitos colaterais de alguns medicamentos, que é o que é muito usado aqui em São Paulo a gente tem os dois hospitais bem de referência, que é o Sírio-Libanês e o Einstein. Eles usam o Reiki com os pacientes oncológicos, porque eles percebem que há uma melhora na qualidade de vida e diminui os efeitos colaterais. Então dá para ser usado. Por isso que eu não falo, não tira tal medicamento. Eu não posso falar isso. Essa conversa de se usa ou não tal medicamento é do tutor com quem passou esse medicamento. Então para o Reiki não vai fazer a diferença. Entendi. Então a gente pode usar para melhorar, proteger ou diminuir os efeitos colaterais. Sim. Então, ótimo. Agora, no paciente, então, com câncer, como que o Reiki pode ajudar? A qualidade de vida é uma das primeiras coisas que a gente percebe. Sim. E isso é muito relevante, sim. Porque ele com uma qualidade de vida melhor, mais animado, o sistema, todo o corpo dele funciona melhor e ele consegue responder melhor àquele desequilíbrio que a gente chama de doença, e também responder melhor às outras terapias que ele já está tomando. Então, ele está recebendo um quimioterápico ou dentro da quimioterapia, mas se ele estiver debilitado, e emocionalmente debilitado, ele demora mais, pode ser que ele demore mais. É aquele paciente que, às vezes, ele melhor, ele tem mais força para responder. Aliás, só um parênteses aqui, a respeito da... Peraí, deixa eu voltar, que foi a Sueli que falou, que o animal é muito sensível com a energia externa. Está perguntando isso. Isso, de repente, você que lida tanto com os animais não humanos e os humanos, como que você percebe isso? Já que ela colocou, a Sueli colocou que os animais são muito sensíveis. A gente, como animal, a gente é sensível também. Então, eu posso não ter um entendimento do Reiki, eu posso não ter um entendimento espiritual, a gente pode até falar disso, mas é comum a gente usar um palavreado de eu estava em tal lugar e a energia estava pesada. Eu estava falando com tal pessoa e a energia estava pesada, a pessoa, não me senti bem perto dela. A pessoa estava brava e comecei a ficar bravo, comecei a ficar para baixo. Então, o nosso corpo vai sentir a energia do outro e do ambiente. A gente não conseguir ficar muito tempo no local porque é pesado. Então, a gente ouve isso, e mesmo de quem fala que não acredita, ou é cético, mas fala isso, percebe? As pessoas espontaneamente relatam isso. Isso é uma realidade. Então, a gente, como animal, também a gente sente, porque a gente percebe assim, eu sinto, eu tenho condições de lidar melhor com isso, teoricamente. Um cão ou gato, vou falar dos animais mais comuns aqui de companhia com a gente. Então, cão e gato, eles absorvem, eu percebo que eles absorvem mais no intuito de melhorar a gente, de tirar da gente. Então, e isso é muito claro com quem tem animal em casa. Você chega mal, você vai lá, você está triste, você está no processo físico de doenças, você está debilitado, você fica no canto, é muito comum o cão ou o gato procurar você, ficar em cima de você. Sim. E quando você começa a melhorar, ele procura menos ficar próximo de você, porque não tem essa necessidade. E aí,
muitos tutores falam, putz, ele ficou doente quando aconteceu isso comigo. Ele ficou doente quando eu tive um processo emocional intenso. Ele ficou doente quando alguém da família morreu. Ele ficou doente quando eu fiquei doente. E aí eu melhorei um pouco e ele ficou doente. Então, a gente percebe claramente a importância da gente se cuidar. Não é se cuidar por eles, mas se cuidar, que por si só é importante, e vai diminuir um pouquinho o trabalho deles também. Então, assim, os animais, eles, como absorvem, é comum, por exemplo, a gente ouve muito falar, né, assim, que às vezes o animal ficou doente e até morreu, faleceu, e isso porque ele captou a energia da casa, dos tutores. Pode ser. E, então, isso, você que lida com o rei, está tentando dar uma carga, não sei se eu posso falar assim, energizar, isso então acaba sendo uma situação real. É uma situação real? Sim, total. Então, quando você... Por isso que eu acho muito importante cada um dentro da sua forma. Você falou assim, eu não sabia o reiki, mas vocês deram suporte para esse tutor. Então, a gente como veterinário, independente da técnica que usa, é importante, não dá para a gente separar, falar, vou cuidar só do animal e o humano não vou cuidar. Sim. A gente, quer dizer, não vai cuidar de ser ruim, eu não quero falar com o humano, mas eu vou focar no animal e o humano, eu não vou olhar muito porque eu sou veterinário e cuido do animal. Sim. Não tem como separar isso. E aquela pessoa muitas vezes procura você, aquele tutor, que você passa por uma perda, ele está precisando de uma atenção, de um cuidado. E a gente, como veterinário, pode dar esse cuidado. A gente não é o psicólogo dele, Sim. mas a gente pode dar um suporte, uma orientação, se precisar encaminha para alguém que vai cuidar dele melhor. Sim. E mesmo quando não é uma perda dessa forma, a gente percebe que esse tutor está muito ansioso, está muito estressado, ele já tem um histórico de doenças físicas. Sim. É interessante a gente trazer eu considero importante o veterinário trazer essa reflexão para essa pessoa se olhar. A gente não precisa ser o terapeuta dele, mas é importante ele se olhar e falar, olha, eu vejo que seu animal passa isso, você está com uma série de coisas parecidas, é importante você se olhar. Eu acho que é importante também a gente começar a trazer essa consciência. Falar, olha, ele tem, você tem, ele tem, você tem. Ou todo animal que a pessoa tem morre do mesmo problema. E aí você vai olhar ele ou a família, a família tem aquele problema exato. Aí ele tem outro animal, morre do mesmo problema. A Thaís, beijo, Thaís. Obrigado por estar nos assistindo. Ela está perguntando aqui se é melhor aplicar o reiki durante os procedimentos, como a quimio, eletroquímio, enfim, sim, ou durante durante uma cirurgia, ou antes e ou depois dos procedimentos. Qual o momento que seria que você julga mais interessante, se é que existe um momento mais interessante? Essa pergunta é interessante, porque é legal, porque se a gente entender o processo da anestesia como necessário, mas é uma toxina para o corpo, então o corpo está constantemente metabolizando aquilo para eliminar, e o anestesista está constantemente vendo se quiser aprofundar ou não. Se está sendo muito intenso ou se está superficializando, precisa aprofundar a anestesia. Porque o organismo está metabolizando, não é natural para ele aquilo. E se a gente entender o reiki como promover o equilíbrio no corpo, pode ser que o reiki, a gente não tem estudo suficiente para isso, mas a gente entende dessa forma. Pode ser que o reiki facilite com que o organismo elimine mais rápido esse anestésico, como no intuito de toxina. Você tem um agente desequilibrando, o reiki seria um agente equilibrando. Poderia falar que processos fígado, rins vão funcionar mais rápido para eliminar essa toxina. Pensando assim, até uma cirurgia também. Sim. Porque uma cirurgia, você, na verdade, em tese, você vai estar criando um acesso cirúrgico, cortando, meio que... Como se fosse uma agressão. Traumatizando algo que é com intuito terapêutico, mas... Então, talvez até durante. Então, durante a cirurgia, a gente evita de fazer por causa da anestesia. Então, a gente percebe que é melhor fazer antes ou fazer depois no pós-cirúrgico, para recuperar mais rápido, cicatrizar mais rápido. Então, durante a gente evita pensando dessa forma. Na época, a gente até fazia uma pesquisa com a cibercotopasto de anestésio, de os animais que iam passar por castração, a gente, com o eletroencefalograma, vê se realmente tinha uma alteração, anestesista do lado, para ver isso. Sim. A gente não teve tempo para isso, mas a gente evita, por precaução. Eu dei uma olhada que o Ricardo, ele também ministra um curso, não sei os níveis, nos diversos níveis, não é isso?
É um curso, acho que é online. Não É um curso para quem já é reikiano. Para quem já é reikiano. E aí eu dei uma sapeada em alguma coisa, né? E parece que tem a ver também com essa história das energias. A gente tem chakras, que seriam, não sei como é que eu posso expressar, pontos de entrada ou saída de energia que equilibram algo no nosso organismo, é isso? E aí, pensando nisso, por exemplo, tem alguma coisa a ver, por exemplo, o paciente, quais são os chakras? Tem um chakra aqui, tem um chakra aqui, tem um chakra aqui embaixo, próximo do genital, mais embaixo do umbigo, não é isso? A gente tem 7 chakras principais, que são pontos energéticos. É um conceito vindo da Índia, da medicina Ayurveda, que são pontos que a gente absorve e emite energia, a gente faz uma troca energética. Poderia até pensar numa energia eletromagnética. Tem um grande gerador de campo eletromagnético no meu coração. Então ele gera muito campo eletromagnético. E aí isso a gente consegue mensurar, inclusive. Então a gente tem pontos, se identificou pontos energéticos no corpo. Cada ponto de acupuntura é como se fosse um mini chakra, você consegue mensurar a impedância, inclusive, daquele ponto. E a gente tem esses principais, que tem no topo da cabeça, aqui na frente atrás, garganta, na frente atrás, região próxima da região do timo, na frente atrás, o estômago, na frente atrás, chamado de plexo solar, na região do umbigo, que é chamada de umbilical ou sexual, na frente atrás, e região de base da coluna, região do períneo, que é voltado para baixo. Os animais também têm eles. Perfeito. E o que a gente percebe aqui, a ponte profísica, é que cada chakra energiza uma glândula. Pineal, pituitária, tireoides e as paratireoides, timo, pâncreas, as gônadas, os testículos ovários, e o básico energiza suprarrenais. E eles energizam um conjunto de órgãos. Então, o que a gente percebe é que quando tem um processo de doença física, de patogenia, tem um desequilíbrio nessas... Energeticamente, você sente. Sua roupa aqui ficou mais tempo, eu senti mais calor, a gente percebe isso. Ou, às vezes, você não sabe o histórico da pessoa, você faz e você sente. A sensação é física, é real. Não é eu acho que é físico. Esquentou muito nessa região. Isso aconteceu no começo. Esquentava muito na região aqui, por exemplo, do plexo solar de uma pessoa. Ele falou, olha, esquentou muito aqui. E aí a pessoa relatava, falou, eu passei recentemente por uma cirurgia de fígado, que é essa região aqui. Então, muitas vezes, o terapeuta sente algo diferente lá, sem saber a história, quando ele relata, tem uma correlação com o físico daquela região. Poderia, até, imagino que isso, até a sua formação médica, de médico veterinário, colabore, de repente, na condução do reiki. Você está falando que tem correlação dos pontos energéticos, que o reiki ajuda a canalizar a energia, e eles estão relacionados com glândulas do nosso corpo. Então, isso tem esse direcionamento. Deixa eu falar uma coisa antes da lista. Uma coisa muito importante. Assim, eu, na condição de veterinário, eu sei identificar o limite que eu tenho como terapia reiki ou qualquer outra, de encaminhar para uma internação, para uma clínica, um hospital ou pedir um exame. Então, quem não é veterinário e trabalha com os animais, eu sempre recomendo. Trabalhe em conjunto com o veterinário. Não precisa trabalhar ao mesmo tempo na mesma clínica, mas orienta aquela pessoa. Se eu vou atender um tutor e ele tem um quadro já físico, eu vou encaminhar e falar, olha, faz um tempo que você não vai no médico, vamos trabalhar junto. Então, quem for trabalhar com animais, é muito importante recomendar, falar, olha, vai no veterinário que você tenha confiança e gosta do que ele fale, da forma que ele te atenda. Mas vai, porque quem não é veterinário, às vezes, vai perder esse limite de que agora precisa ser internado, agora precisa fazer um exame, agora precisa de algo... Essa ideia da medicina integrativa que você fala, ela é muito coerente, porque assim, a gente recebe aqui alguns pacientes, por exemplo, recentemente a gente recebeu um paciente, ele não tinha mais a mandíbula, era uma massa enorme, o paciente estava muito... não estava bem, e ele ficou tratando com a homeopatia por 1 ano e meio, e era uma bolinha pequena. E antes pessoal, assim, deixando bem claro, eu sou eu não entendo nada, mas eu sou apaixonado por homeopatia, tá? Então não é nenhuma crítica, muito pelo contrário, tá? Mas isso que o Ricardo está falando, não sei se a visão que ele quis colocar é essa, é que na verdade deve existir uma integração entre as terapias, talvez, como ele está falando, existe um limite em que você está fazendo reiki, mas de repente só o reiki ali não vai ser o suficiente, só o reiki, para que ele tenha
um equilíbrio ou uma reversão daquele quadro que ele está. Então, por isso da integrativa, por isso que o seu conhecimento, como médico veterinário, também possa ser essencial para desenvolver essa terapia. Deixa eu ver a pergunta da Alice, antes que a gente esqueça. Aí ele está lá. Alice, imagino que ela deva ser médica, não sei, médica veterinária. Aqui, se o tutor não quiser se cuidar, mesmo com nossas orientações, o animal demora a ficar bom, não é isso? Ou fica tendo recaídas? O que você propõe fazer nesses casos? Que o tutor não se interesse em se cuidar. Tá. Bem interessante. Do que a gente falou, então, a pessoa vem, traz o animal, você identifica que o tutor tem algumas questões parecidas e orienta ele a se cuidar também. Sim. E o tutor não quer. Você tem que respeitar. Eu não posso pegar a pessoa na mão e arrastar e enfiar ela num hospital, num médico. Então eu tenho que respeitar e eu preciso respeitar. A gente não é o salvador daquele animal. A gente não tem o papel de ser o salvador. A gente tem o papel de ser uma ferramenta naquela situação. Então, quem é o responsável por aquele animal não sou eu. O responsável é o tutor. Desde que não entre numa questão de maus tratos e que aí tem uma denúncia. É importante tirar esse animal dele. Mas se não acontece isso, o responsável é ele. Se ele fala assim, eu não quero fazer radioquimioterapia, eu quero fazer outro processo. É ele, a gente não tem como fazer, mesmo que a gente perceba do nosso entendimento que não é melhor. Eu não quero fazer o reiki, eu quero fazer só isso. Que pode ser que resolva ou não. Eu tenho que respeitar essa decisão. E se ele fala assim, eu não quero me cuidar, cuida você do animal, eu não quero me envolver nisso. Eu considero interessante falar, olha, eu vou fazer, mas deixando claro que se os dois fizessem, talvez, não é uma regra, talvez melhorasse mais rápido, fosse melhor. Sim. Mas você deixa fazer dependendo do que você sente? Uma pergunta minha, emendando na pergunta da Alice. Às vezes você sente ali que a situação está muito pesada, que você vê como essencial que os dois se tratem. E você chegou a esse nível, você fala, olha, aqui, se um quer tratar, o principalmente tutor, você gentilmente, você sai pela tangente assim? Eu já deixei muito claro que ia ser melhor se tratasse. Vamos continuar. Você não quer? Vamos fazer melhor do que nada. Mas vamos fazer. Já aconteceu de determinada sessão, o tutor estava... O gato tinha melhorado e o tutor estava numa situação muito pesada. Sim. E aí dava para ver claramente. O tutor ficava ansioso, a gata ficava muito estressada próximo. E eu falei, eu dei a sugestão. A gata tá legal, tá bem. Vamos fazer você hoje? E a pessoa aceitou e fez nela e a gata melhorou. No mesmo dia ela falou, olha, a gata tá melhor. Então, quem trabalha com comportamento animal percebe muito isso. Vai passear com o animal, aí esse animal ele late com os outros. E aí, se quem tá passeando fica tenso, vai latir, ele late. No dia que ele fica mais relaxado, não fica, será que vai latir, será que vai latir? Ele late menos, ele não late. Então, eles percebem a nossa atenção. A gente percebe a atenção dos outros. Uma pergunta aqui da Priscila também. A Priscila também, como que a gente mantém o equilíbrio que a gente, por acaso, adquire no reiki? Deve ser uma conduta da terapia reiki. Como que para se manter equilibrado. Isso. No reiki, uma das principais ferramentas que a gente fala que é considerado mais importante é a gente se auto-aplicar o reiki. Então, eu posso me auto-aplicar. Eu entendo que isso é mais importante na condição de eu preciso estar bem, eu preciso me cuidar para poder cuidar do outro. Não é uma condição, mas parte de eu estar melhor. É aquela historinha no avião com a máscara de oxigênio. Eu não coloco no outro, eu coloco em mim. Para eu ter condição de colocar no outro. É a mesma coisa. E aí, qual a melhor forma de manter-se equilibrada? Tem uma auto-aplicação, mas tem técnicas, tem formas de se manter equilibrado, mas a melhor forma é a gente colocar a consciência, o entendimento do porquê as situações desequilibram. Eu entendo que tudo que acontece na nossa vida é uma criação nossa. É uma responsabilidade minha, de eu aceitar ou não aquilo. E se eu atraio situações constantes de desafios, eu posso mudar isso. Por que eu estou atraindo isso? Porque eu quero uma escolinha. Por que eu fico repetindo aquela situação? Por que não muda? No momento que eu entendo do que aquela situação me serve, a minha vida fica mais fácil. Então, essa para mim é a melhor forma de se proteger. Além do que poderia ter técnicas, essa é a melhor forma de se proteger. Tá? Ou até as condições físicas. Às vezes, dor de cabeça. As pessoas não conseguem se curar de dor de cabeça. Teoricamente, é uma coisa simples. Ou então, às vezes, não consegue se curar, não resolve uma gastrite. E aí precisa tomar medicamento e quando para, a gastrite volta.
e ela vai ver a situação de ansiedade dela, de preocupação, e aí quando isso coloca a consciência e melhora, ela melhora. Então essa é a melhor forma dela se proteger. Tá? A gente não fugir das situações da nossa vida. Isso é ruim, não quero lidar, não é o caminho. Perfeito. Só respondendo a Lisa, que a Lisa agradeceu a sua resposta, está adorando. A sua pergunta foi muito bacana. Me vi na sua pergunta, assim, a gente na hora de conduzir as situações, nem sempre existe uma sintonia do tutor com o paciente, mesmo para condutas da medicina mais ortodoxa, digamos assim, que ela fazer tratamentos ortodoxos. Às vezes o tutor não segue o tratamento. Exatamente. Às vezes você fala, dá o medicamento, não faz, e isso acaba interferindo. Eu, assim, estou chegando a um ponto que, e vou te perguntar, na verdade, então seria muito interessante, por exemplo, que todos os pacientes oncológicos, ou não só oncológicos, pacientes que estão passando por um processo de desequilíbrio da sua energia, vamos dizer assim, que a gente chama de estão passando por uma doença, então talvez seja interessante, fosse interessante, que eles passassem a ser submetidos a, não sei se eu posso falar assim, ser submetidos a sessões de reiki. Sim. Considero extremamente importante, porque pode ter uma melhora física real, sim, e ainda mais se aliado com outra terapia, eu vou fazer junto com o integrativo. E quando não há uma melhora, mesmo nos tratamentos ortodoxos, que a gente não há uma que chamaria de cura física, mas há uma melhora, o reiki também vai promover essa melhora. Sim. E é melhor, assim, claro, se todo mundo quer uma cura física, aí pode acontecer, pode. Mas se não acontece, que tenha uma qualidade de vida melhor, que tenha menos dor. Sim. Então, isso por si só, para mim, já é suficiente para que todos os pacientes oncológicos pudessem passar por sessão de reiki. Até a gente conversou em todos os lives até hoje, exatamente essa história. A gente talvez foque, nós aqui a gente procura não, foca demais na cura. Sim. E talvez, na verdade, conduzir o processo seja da melhor maneira possível, como você está falando, com qualidade de vida, seja o foco, deva ser o foco principal. Porque a cura, a gente às vezes é muito pretensioso em achar que a gente tem o poder da cura. Não é assim. A cura, se ela vir, eu acho que ela acaba sendo uma consequência daquilo que você está desenvolvendo. Mas tendo como objetivo isso, conduzir o processo da melhor maneira possível, eu acho que talvez tendo essa integração das terapias seja interessante. Uma coisa que eu queria falar agora, perguntar, na verdade, a respeito. Esqueci. Gente, eu estava falando e a pergunta veio. Qual sequência faz o reiki? Quem perguntou? Quem perguntou? Priscila. Isso, desculpa, Priscila. Então, vai lá. Não tem uma regra, é individual. Cada caso é um caso, tem animal que melhora mais rápido, tem animal que demora mais para melhorar, e pode ter um momento que a gente identifica e fala, olha, o reiki, é muito raro isso acontecer porque uma melhora vai ter, mas pode ter um momento que você fala assim, olha, essa não é a melhor terapia. Isso eu acho com isso. Ou está melhorando, mas se você procurar outro, talvez seja melhor. Sem problema nenhum com isso. Agora, de frequência, o que eu costumo fazer é uma vez por semana de início. Se for algo, como já aconteceu, uma castração que teve infecção, não cicatrizava, uma vez por semana é muito tempo, voltar daqui uma semana para aqui, depois de uma semana já vai estar cicatrizado. Então, nesse caso, eu fiz dia sim, dia não. Sim. E em 7 dias cicatrizou. Então, dependendo do caso, pode ser 2 vezes por semana, 3, mas normalmente eu começo com uma vez por semana. Então, hoje, próxima quinta-feira, depois mais uma quinta, provavelmente, e a gente começa a analisar. O sintoma melhorou? A parte, ele está melhor emocionalmente, ele está mais bem disposto, eu percebo pelo reiki que ele melhorou, o doutor me mostra, e eu vejo na anamnese também, eu vejo, e os sintomas deles, eles estão melhores. Então eu começo a tirar isso. Eu tiro uma semana, faço daqui 14 dias, e conversando. Sim. Olha, tá bem, não tá, então não era o momento de diminuir. 14 daqui 2 semanas, daqui 3, uma vez por mês, a gente vai tirando isso. Sim. Tá? Então, normalmente uma vez por semana é suficiente. No começo. Não tem uma fórmula, mas é o que você está falando na média, e você vai, na verdade, adaptando de acordo com a resposta do paciente e com a condição dele. E porque
assim, pode ter tantos fatores que estão envolvidos, então de repente a gente fazendo a eletroquímica, o reiki, e aí melhora, mas piora, melhora, piora. Sim. De repente essa pessoa, uma situação que, assim, pensando numa situação prática, a pessoa mora numa casa que tem encanamento antigo e esse encanamento tem mercúrio. Sim. Tem chumbou, a tinta da casa tem mercúrio. E a gente não tem, às vezes, acesso a essa informação. Então, sobre a questão do a gente ficar ansioso procurando a cura física disso. Sim. Então, e também isso influencia, são fatores. O tipo de alimentação, a qualidade de alimentação, a qualidade daquela casa. Uma família que só briga não é saudável. Um animal que não recebe uma atenção, ele fica doente mais vezes, o animal que não recebe atenção. Então, entendimento disso tudo. É uma questão de energia, né? Eles absorvem muito. E também entender o que cura. Pode ser que eu esteja com uma dor e eu estou mega estressado, mega ansioso, e a gente conversa, e aí eu fico aliviado. Para mim, isso pode ter sido a cura, e eu estou com um mal-estar no ombro, mas aquilo é muito leve, perto do peso que eu estava de angústia. E essa cura foi mais importante. Eu lembrei da pergunta, depois eu vou fazer, mas primeiro eu vou fazer a pergunta da Regina. Regina, perguntando assim, boa noite, Regina. Qual seria a melhor abordagem com o reiki para tipos agressivos de câncer, como linfomas, osteosarcomas, por exemplo? É o que a gente falou antes. A gente pode entrar com reiki e eu considero importante esse tutor. A gente pode entrar de forma integrativa. O reiki e outra terapia que esse tutor queira usar, seja químio ou qualquer outra. Ou às vezes a analgesia, ou às vezes a homeopatia está no resultado. Eu acredito bastante na homeopatia também. Uhum. Então, identificar qual terapia funciona melhor para ele. E o reiki pode ser entrado dessa forma, para diminuir, às vezes, a agressividade do tumor, para diminuir uma chance de metástase, isso pode acontecer. Pode ter, eventualmente, uma cura física. Mas, quando é algo muito agressivo, sim, eu recomendaria procurar um oncologista para ver também. Vamos alinhar as duas opções, integrar. E vamos trabalhar junto. Eu imagino que a Regina, na verdade, tenha perguntado com esse objetivo. Talvez, assim, um paciente que esteja passando por um osteosarcoma, como isso se aplica de maneira integrada ao tratamento oncológico convencional. Pode ser que o reiki, por si só, seja suficiente. Assim como tem o Nilson Benítez, o meu professor de homeopatia da USP, tem diversos casos de cura de osteosarcoma só com homeopatia. Uhum. Então, ele pesquisa a homeopatia lá. Então, pode ser que o reiki fosse por si só o suficiente? Pode. Mas se a gente pode aliar mais de uma coisa, eu não vejo por que não fazer isso. Então, posso aliar com uma eletroquímica, com a química, com a analgesia? Por que não fazer isso? Sim. Por que não usar 2 ou 3 terapias, já que se eu posso? Então, eu prefiro agir dessa forma. E uma coisa que eu acho que é razoável, assim, né? Eu não sou um reikiano, eu não sou um estudioso da homeopatia. A gente trabalha com a oncologia de maneira tradicional. Mas se a pessoa tem um trabalho, como o Ricardo falou, ou como o professor Nilson, eu não conheço pessoalmente, ouviu falar, com respostas excelentes em tumores, acho que cada um tem a sua prática, a sua expertise, mas é essencial que a gente tenha a capacidade de monitoramento e avaliação do que você está fazendo. Por quê? Bom, a gente faz cirurgia, faz eletroquimioterapia e às vezes não funciona. E o que a gente faz? A gente sempre está submetendo o paciente às avaliações daquilo que a gente está fazendo. Não está funcionando, o que a gente vai ter que fazer? Buscar alternativas. Eu acho que isso vai de encontro com o Garé falou, o Ricardo Garé falou. Assim, bom, estou fazendo o reiki, pode ser que ele já teve a primeira experiência dele, ele fez o reiki e funcionou. Fisicamente? Fisicamente, não é remissão de isso. Ok. Agora, eu imagino, até se você estiver errado, você coloca, de repente, a princípio, um paciente, um doutor procura, você aplica o reiki, ele não teve aquele resultado num prazo razoável, você está vendo a doença avançar, aí eu acredito que, não sei como você procede nisso. Você vai insistir no reiki, você de repente vai buscar integrar outras terapias, a oncologia tradicional, que isso é muito, que a gente observa aqui, que esse tipo de critério, ou falta de critério de avaliação que você está fazendo, ele acaba, às vezes, sendo um grande diferencial para um péssimo resultado do seu trabalho. Nenhuma terapia vai funcionar 100%, nenhuma terapia. Então,
acho que é importante. As terapias todas estão aí. Nós somos da oncologia tradicional. Eu jamais vou tratar um paciente, jamais até o momento, porque eu não sou reikiano. Vou tratar um paciente com reiki, porque eu não sei. Eu não sou, não fiz o curso, enfim, né? A gente estudou pela oncologia. Então, eu não posso chegar aqui e indicar, às vezes até os tutores nos perguntam. Falam, nossa, mas você não o cogumelo do sol, fala, olha, eu não estudei isso, a gente tem que indicar aquilo que a gente entende, senão vira uma coisa, vira um charlatão. Agora, o Ricardo tem experiência, ele é um mestre reikiano, então ele tem esse conhecimento, aí ele pode indicar, e claro, sempre avaliando aquilo que ele conhece. A gente tem algumas perguntas aqui. O do Tarcísio é interessante a gente responder. Até Priscila falou das casas, né? Da casa. Isso, a energia, não sei se você já respondeu, se as outras pessoas, depois é do Tarcísio, tá, Tarcísio? Estão falando da Priscila, se as demais pessoas da casa também transmitem energia. Sim, eu percebo que normalmente com quem aquele animal está mais ligado, está mais próximo, mais conectado, é mais comum. Mas pode ser uma influência geral, mas é mais comum. Vamos lá, a pergunta do Tarcísio. O Tarcísio está um pouco aflito com o diálogo. O reiki não é um remédio que tem dosagem, é uma energia inteligente que vai trabalhar onde tem que ser trabalhado. Ele está fazendo uma colocação, acho que melhor o Ricardo, eu não tenho competência para comentar a respeito, mas concordo, acho que é por aí, né? Sim, é justamente isso que a gente falou, Tarcísio, quando foi perguntado sobre a frequência. Eu percebo que como eu falei, frequência semanal, eu vejo que normalmente é suficiente para ter uma resposta, inclusive física. Mas que cada caso é um caso. Tem animal que vai precisar de 2 vezes por semana, tem animal que vai precisar de menos do que 1 vez por semana. É um complexo, envolve muita coisa. Então, a gente vai agir de acordo com a necessidade daquele paciente, de acordo com o quadro daquele paciente. Porque, às vezes, pode ter uma melhora mais rápido físico do que emocional, dependendo se é algo muito intenso. Então, precisa a gente trabalhar. Então, assim, Tarcísio, não é um remédio de pular, toma tanto e acabou, faz frequência e acabou. É para ir acompanhando caso a caso. Semana seguinte, está melhor? Ótimo, vamos tirar uma sessão, vamos expressar um pouquinho. Ou não está melhor, vamos manter. Ou precisa aumentar a frequência? Precisa. Ou eu percebo, como o Marcelo falou, e agora, se eu entrar com uma outra terapia, será que vai ser melhor? Vamos entrar com essa terapia, vamos ver se é melhor e saber perceber isso, ter essa percepção. Acho que talvez o Tarcísio tenha ficado um pouco aflito, porque, mais por nossa conta, da gente tentar alopatizar o reiki. Na verdade, talvez, Tarcísio, seja uma maneira de nós, que não somos reikianos, a gente está tentando se comunicar com o Ricardo, mas, assim, realmente, eu compreendo perfeitamente, embora não seja um reikiano, mas não é uma coisa assim, bom, o Ricardo não vai, por exemplo, vou aplicar não sei quantos grays ou não sei quantos 10 watts de energia, não é por aí, né? Pelo menos até então, mas a gente está tentando conversar e eu acho que é bem pelo que você falou. Porque eu não faço o pacote, tem que pagar 10 sessões, pacote de 10 sessões de reiki, porque às vezes não precisa de 10, às vezes precisa de mais de 10. Então... Vamos lá, tem mais uma outra aqui. A Yara, ela está querendo aprender a fazer reiki na cadelinha. Se tem algum curso em Brasília, se conhece profissionais lá, que a cadelinha dela é medrosa e reativa. Eu já vou até falar, então, antes do Ricardo, que vou fazer um merchan para ele. O Ricardo, ele tem um curso, não é combinado isso, tá? A Yara existe, tá? Desculpa, Yara, brincadeira, mas assim, ele tem um curso online, eu não entendo como é que funciona a dinâmica, porque eu não sou um reikiano, mas, enfim, acho que você pode falar um pouco aí mais de como funciona o seu curso aí. Tem um curso de formação em reiki, então a pessoa vai entender o que é reiki, nível 1, nível 2, nível 3, que eu tenho isso. Aqui eu trabalho mais forte em São Paulo. E tem um curso que eu comecei a fazer também já faz alguns anos. No curso padrão que eu faço o conteúdo padrão e mais a parte dos animais, que foi a minha experiência como veterinário. E surgiu um curso alguns anos atrás já, que eu faço, que é para quem já faz reiki. Então, quem faz reiki, que é prevenção de animais, não precisa fazer de novo 1, 2 ou 3, porque já pratica. Então, desenvolvi um curso que eu vou falar só sobre animais. Depois teve gente de fora de São Paulo que começou a pedir, então virou um curso no formato de Skype. E agora, tem como, às vezes, a internet também não contribui, cai a energia elétrica, acontece alguma coisa, virou um curso no formato de videoaula, que vai ser, a inscrição está aberta, vai ser lançado dia 10 de junho. Então, como é que é o nome dela? É a Yara.
A Yara Carneiro. Então, Yara, tem essa possibilidade. O aluno nesse curso ele tem 1 ano de acesso para todas as aulas vão estar lá. Se eu quiser assistir tudo em um dia, eu posso. Mas eu posso assistir no meu ritmo, posso assistir no celular, eu posso assistir no computador, eu posso reassistir uma aula, de repente não está muito bem, não absorvi, eu posso reassissir. Então, assim, esse curso online é do formativo de aula voltado para quem já fez curso de Reiki. Então, não é que a pessoa não pode fazer, mas ela não vai ter muito aproveitamento, porque eu não vou falar o que é Reiki, vou falar de animais. Então, você pode fazer um curso de Reiki aí em Brasília. Você conhece algum? Eu estou programando de ir para Brasília. Não. Eu não conheço, mas se for gente, fala, Ricardo, eu quero um curso mês que vem. Eu posso ver isso. Tem a Carla Soares, ela tem um portal muito bonito, é uma veterinária, ela tem um portal chamado Soulvet, que aborda a questão da medicina veterinária integrativa, os veterinários participando desse portal, e ela é de Brasília, então a gente já está numa conversa ela me levar para lá para fazer um curso de Reiki lá. Então, Yara, entre em contato comigo, eu vejo, vai ser segundo semestre de disponibilidade, mas se você quer logo fazer, eu posso ver com a Carla quem ela indica, tem a professora de Reiki dela, de repente, se ela tiver tempo, você pode fazer com ela, e depois você faz o curso online. Fica à vontade. Não precisa ser comigo, pode ser com quem você quiser. Recomendadíssimo. O Ricardo, acho que é o veterinário reikiano, enfim. A Adriana, vet integrativa, ela é acupunturista e reikiana, que bacana, que honra estar nos prestigiando. E ela está dizendo que ela gosta de abrir o tratamento com reiki. O animal já começa mais equilibrado, aceita as agulhas e a resposta ao tratamento parece ser melhor. O que você acha? Acho total, isso mesmo. Sempre que ali reiki, eu estudei acupuntura, mas eu não pratico, né? Eu dei foco em outras terapias, mas sempre que eu trabalhei junto com o acupunturista, a resposta foi muito melhor. E o reiki, quem já recebeu, então a gente estava falando da gente ter recebido, traz um relaxamento, traz algo com um acolhimento. Então você fica mais relaxado, você se entrega mais e não tem por que não ser o mesmo com eles. Então eles realmente se permitem mais outras terapias. Às vezes até o animal que não permitiria o contato da agulha, ele fica relaxado e ele permite. Então isso acontece. A Regina, ela realmente está passando por uma situação assim, aquela que perguntou a respeito dos cânceres, linfomas, osteosarcomas, e ela está fazendo o Reiki em conjunto com a homeopatia, né, que ela acredita e confia, e ela gostaria de saber especificamente qual seria a melhor frequência, não sei se é possível, porque o paciente não está sentindo, né, nesses casos, e o caso é de um linfoma, o que você... Tá, se fosse só o Reiki, a princípio eu pensaria em fazer pelo menos 2 vezes por semana, porque é algo muito agressivo. Então, 2, dependendo do caso, até 3. Não tem um risco de excesso, não tem excesso para fazer mal, de repente não tem necessidade, é diferente. Se fosse só o Reiki, então eu faria de 2 a 3 vezes na primeira semana, na segunda, talvez. Mas como ela já está aliando com outra terapia, que é a homeopatia, pode ser que não precise 2 vezes ou 3 vezes por semana, pode ser que 1 vez por semana no começo já ajude. Tem que ver o caso, tem que saber acompanhar e passa isso para o tutor com segurança, porque aí ele vai entender que realmente é importante. Então avalia dentro do seu entendimento do que é melhor, da condição física dele, o quanto de repente uma sessão a frequência está melhorando ou não, de repente você percebe na semana vamos fazer uma mais, e aí você vê que melhora. Então vamos manter um tempo uma mais. Não tem como ter uma regra. E tem um fator importante que está com a homeopatia. Então, eu considero muito, quando tem outra terapia junto, eu sinto assim, teria que fazer, eu sinto que seria legal, percebo que seria legal fazer 2 vezes por semana. Mas de quinta-feira ela recebe acupuntura. Então, em vez de fazer 2 vezes por semana, eu faço uma, porque eu já sei que ela está recebendo outra terapia integrativa, energética também. Bacana. Acho que pode ser pela sua página da frente. Isso. A Yara está perguntando, não sei se é um contato seu. Pode ser o Facebook, a marca Reiki Veterinário, ou entra no site, reikiveterinário.com.br. Tem os seus contatos lá? Tem os contatos lá, dá para mandar e-mail para mim, tem os textos no blog da Marida também. Como que é o nome? Reiki Veterinário. O Reiki Veterinário. E aí já consegue entrar em contato. Escreve alguém, por favor. reikiveterinário.com.br. Pessoal, a gente está chegando já a 1 hora
conversa está sensacional. Eu, particularmente, embora Uma não... hora desse texto. É verdade, Deus que já são 8h30, então já está chegando a 1h30. Eu, particularmente, embora não entenda absolutamente... Ó, o Rodrigo Rabelo entrou. Tudo bom, Rodrigo? Aí é o Rodrigo Rabelo como oncologista. Embora eu não entenda absolutamente nada, não sei, mas eu acho muito bacana, tanto que a gente se conheceu lá, não foi por acaso que a gente se conheceu com o professor Idércio, a gente teve mesmo, no início da pós-graduação, o mesmo orientador, e a gente chegou a tentar bolar um experimento com o Fotoskiller, não sei se você lembra. Lembra, a gente teve até algumas coisas que a gente fez lá, mas não foi para frente, não deu. Depois a gente seguiu caminhos que não foram coincidentes, mas eu acho sensacional, ainda acho que a gente tem problemas de sensores para a gente conseguir identificar isso. E não sei nem se esse é o caso, né? Porque a gente quer tornar as coisas como o Tarcísio, né? Como o Tarcísio falou, quer alopatizar, quantificar as coisas. Não sei se é isso, é o objetivo de... É aí. Espera aí. É Reiki. Reiki. Escreveu errado. Reiki. Só um momentinho que vai acertar o contato do site. Essa ponta mandando Posso falar uma coisa? Claro, claro. A questão do negócio espiritual. Sim. Acho que é interessante para desmistificar isso. Falar, reiki é espiritual, eu não acredito nisso. Depende do que é espiritual para a pessoa. Uhum. Então, assim, por exemplo, para mim, o espiritual eu procuro me olhar, me autoconhecer, crescer, fazer o meu melhor possível, e quando eu faço algo que eu percebo que não foi muito legal, eu olho com compaixão para isso, sem culpa, e procuro melhorar, e eu entender o que eu faço influenciar você e influenciar ela. E que, na minha percepção, existe algo como uma base do universo, que conecta tudo, que promove essas ligaçõezinhas perfeitas de carbono e toda a estrutura perfeita. Então, é isso. Para mim, o espiritual é isso. E eu não tenho como falar assim, agora eu sou veterinário, e agora eu estou deixando meu jaleco espiritual em casa e eu vou ser veterinário. Sim. Não dá para separar, porque eu vou viver no meu dia a dia dessa forma. Então, para mim, o espiritual é isso. Então, quando eu falo reiki é espiritual, é isso. Não quer dizer que vem uma entidade e fala comigo. Não é essa a conotação do reiki. Não tem isso. Não tem. Se a gente for estudar para fazer o curso de reiki, não vai ver. Não fala, olha, o criador fala, então quando você faz reiki, vem alguém e fala na sua orelha. Sim. Não é isso. E não estou falando que isso não existe. Mas a gente abordando o reiki de forma prática, da forma que foi criada. Acho que é importante colocar isso, porque eu acredito até que, de repente, existem essas duas possibilidades, né? Uma coisa chamada de uma influência espiritual, um espírito ali, com campos de... Ok, mas especificamente no caso do reiki, como você está colocando, não é isso. O Tarcísio fez uma pergunta, outra bem interessante, a gente está tentando... Mariana, vou pegar um colo. Tadinho, a Mariana tá ceguinha, já está aqui, mas deixa isso aqui. O Tarcísio está perguntando para o Ricardo, né, se é recomendado aplicar o reiki durante a cirurgia. Ele leu em algum lugar que não, mas você, como especialista, o que você entende? E se você tem alguma experiência nesse caso? Não tem dados científicos mostrando isso. Porque, eu não preciso submeter um animal a um processo cirúrgico invasivo com anestesia só para ver se o reiki funciona ou não. Eu acho desnecessário. Então, pode ser feito um estudo disso com casos clínicos. De repente, uma campanha de castração. De repente, você pode ver isso. O que a gente percebe, Tarcísio, é que... Eu vou resumir o que a gente falou. Sim. A anestesia é uma toxina para o corpo. Então, o organismo vai querer eliminar isso, mas é necessário para aquela intervenção cirúrgica. E é o papel do anestesista ele perceber se ele precisa se aprofundar, se está metabolizando mais rápido ou não. Então, se a gente entender que o reiki pode facilitar o organismo de eliminar uma toxina, pode ser que o reiki, durante a cirurgia, a anestesia volte mais rápido. E a gente não quer que um animal acorde no meio de uma cirurgia. Então, por causa disso, a gente evita fazer o reiki durante. Então, eu posso fazer reiki antes ou fazer o reiki depois. Depois é um funcionamento legal como recuperação do pós-cirúrgico. E para melhorar a cicatrização, melhorar o sistema imunológico. Tem, às vezes, uma debilidade do sistema imunológico. Gato que se passa por um estresse grande, o sistema imunológico vai lá para baixo e pode desenvolver algumas questões por causa disso. Então, é isso. Tá? Então, resumindo,
eu prefiro evitar de fazer. Tá? Tem casos disso? Não, porque eu justamente prefiro de fazer por esse impedimento. Mariana está precisando de um rei, que você não quer fazer uma... Eu abusando do Ricardo aqui. Ela não enxerga, ela vai fazer assim porque ela chega. Pessoal, então assim, eu já tinha me confundido. Tem 1h05 do terceiro take, como está escrito ali. Acho que já deve ter mais de 1h30. A conversa está excelente. Eu, se deixar, que a gente vai falando até amanhã aqui. A gente já estava conversando para ver se a gente marca um outro dia para o Ricardo poder falar um pouco mais. Acho que acho que é um tema assim muito bacana. Não é um tema muito comum. Eu particularmente, a pergunta que eu tinha naquela hora, de repente eu deixo no ar aqui, porque na verdade eu tenho vontade de todos os pacientes serem submetidos a reiki, mas assim, talvez a gente sofra uma barreira dos ortodoxos. As pessoas que vão achar que reiki é uma, sei lá, é uma magia, é uma coisa meio mística. Enfim, para mim também pouco importa. Na verdade, se você está, por exemplo, já tem referências, como você falou, hospitais como o Sírio, como o Albert já estão fazendo, já existem relatos aí deles, que faz diferença no bem-estar do paciente. Acho que, enfim, vamos... Eles não usariam, né, se não fosse sério. Né? Exatamente. E, enfim, acho que foi muito bacana. Deixa antes da gente dar um alô, assim, semana que vem a gente vai falar do coração, do nosso coração, mas não de maneira romantizada, somente. Nós vamos falar... Sempre preparando. Pri, saudade de você também. Que a Pri, ela é a nossa... Todo mundo que veio nas lives até agora, ela passou. Só agora você fala você. Pri, essa semana, porque ela vem a Card semana que vem. Agora é uma... todo mundo. A Pri, ela segue as lives, fielmente na semana seguinte ela já marca. Ainda dá um prêmio para ela. Especialista. Tem que fazer uma... Quem que vem depois da... E depois da Miriam? Veio da acupuntura, acho. 24. A Karen! A Karen, você lembra da Karen? Lembro. E aí, Karen? Tudo bom, Karen? Bastante tempo também. Veio a Pri, tá falando que eu cortei a língua da Jennifer. Claro! É difícil competir com o Marcelo, Pri. É difícil, mais fácil. Você já cansado, então? Qual vai ser o tema da semana que vem? Vai ser de coração. A cardiologia. Cardiologista Lilian vem. Lilian Petros. Aliás, semana que vem, a Priscila vai trocar de lugar com a... Semana que vem eu vou Vem aqui. dar... Não. Semana que vem eu vou deixar meu posto. Pri. Só para ela aparecer. Ela está acabada assim, mas não percebam. Então, semana que vem a gente está aqui. Com certeza a gente vai marcar um novo dia com o Ricardo. A presença dele é sempre muito querida. Ele é uma pessoa muito com uma energia muito boa, muito leve. E é muito bom receber, estar aqui com ele. Enfim, a gente agradece a Karen. Muito bom ver você também aí. Saudades. Nossa, olha o Fábio. O Fábio. O Fábio eu conheço. Olha só. Caramba, Fábio. Bom, quanto tempo. Mas enfim, então pessoal, acompanhe aí as nossas lives. Toda semana a gente tem um convidado. A ideia é bater um papo aqui bem bacana e trocar ideias sem nenhum limite a respeito. Fim de dia, assim, de maneira bem descontraída, tá? A gente, só lembrando, as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de assistir, a gente tem uma série de documentários que falam de vivências de pacientes com câncer, tutores. É um documentário bem leve, tá? Essa foi a primeira temporada, são 12 episódios, está aí disponível no Eles Também Tem Câncer no Facebook, ou no canal do Red Câncer no YouTube, tá? E a gente já está planejando uma segunda temporada. Dessa vez, a gente vai tentar se integrar com outros colegas de outras
áreas, né? Leva agora do tchau na live. O quê? Vem cá. E aí, assim... Tem segurança, por favor, segurança. Quem deixou, vamos tirar daqui, segurança. Semana que vem o Jean vai daqui de novo. Então, assim, a gente já, de repente, nessa segunda temporada, a ideia é ter um episódio de um paciente, com participação do Ricardo, participação da Mayra, participação, enfim, dos colegas que estão aqui, para a gente poder dividir um pouco, não só da experiência nossa, mais específica com a oncologia, mas essa integração entre essas áreas, que eu acho que é essencial. Então, super... A Lilian entrou um pouquinho, semana que vem é você, viu, Lilian? Nós estamos aqui fazendo... Spoiler. Spoiler, semana que vem é você aqui. E, enfim, super beijo para todos. Terça-feira que vem, gente, às 19 horas. Então. Ela tá mandando o dia errado, não é terça, é quinta. Quinta-feira que vem, às 19 horas, a gente começa a conversar e... Quinta-feira, às 19 horas. Olha lá, Lilian. A Lilian já confirmou, viu, Lilian? Traz o filho, traz os... Enfim, brincadeira. Então, um beijo para vocês. Tchau, galera. Tchau, tchau. Falou. Tchau, Pri. A Frilda. Oi? O que foi? Ela não sabe, a Virgínia. Meu Deus. Ela deve ter visto.